Muito bem, então presta atenção que a Polícia Federal está disparando uma bomba contra o ministro Alexandre de Moraes. Peritos da Polícia Federal estão tratando de que Daniel Vorcaro deixou rastros nas conversas, nas possíveis conversas, entre ele e o ministro Alexandre de Moraes. Programas usados pela Polícia Federal recuperam mensagens e arquivos salvos em celulares. Segundo o especialista, tentativa do banqueiro de esconder conversas pode, na verdade, ter ajudado a investigação. O que será que vem por aí? Eu vou destacar aqui para você que acompanha o Jornal da Terra a informação com o doutor... Meus amigos, uma bomba. André Marcília, né, ele que já se antecipou em falar aí, a gente vai estar trazendo aqui sobre esse caso a informação com o doutor André Marcília. A gente já vai colocar aqui para você que acompanha o nosso jornalismo na Terra FM TV, em vídeo e também em áudio, aqui na programação da Terra FM. Meus amigos, uma bomba. A Polícia Federal achou todos os rastros das conversas entre Vorcaro e o ministro Moraes. Peritos ouvidos pelo G1 disseram que a Polícia Federal já tem tecnologia suficiente para chegar às mensagens trocadas entre eles e que também os rastros deixados pelo Vorcaro vão facilitar o trabalho da Polícia Federal. Será que o Vorcaro deixou de propósito esses rastros? Eu sou André Marcília, advogado, comentarista jurídico, e peço que antes de qualquer coisa você se inscreva aqui no canal, deixe o seu like, assim o seu like faz com que esse conteúdo seja distribuído para mais pessoas. Eu vou te mostrar essa história toda agora. O perito de segurança digital, diz a matéria do G1, Wanderson Castilho, explicou para o site que a estratégia do Vorcaro de criar capturas de tela do bloco de notas, ele tirava foto do bloco de notas, mandava depois em visualização única para, supostamente, o Moraes, pode ter contribuído para criar mais evidências ainda. Diz ele, aspas, é até mais fácil recuperar imagens do que a conversa propriamente dita, quando ele transformou, Vorcaro, a conversa em imagem e deixou um rastro ainda maior, afirma o especialista. E ele explica, ele diz o seguinte, que as imagens enviadas por Vorcaro podem ser recuperadas em outros locais que não o aplicativo de mensagem de envio de mensagem. Por exemplo, dá para você recuperar do arquivo de bloco de notas, dá para você recuperar da galeria de fotos que armazena a captura de tela, do lixo, do armazenamento temporário, tem diversos locais em que as imagens podem ser recuperadas e até de pastas ocultas que mantêm arquivos no dispositivo do celular. Portanto, meus amigos, quando o Vorcaro tirava a foto e mandava supostamente para o Moraes, ele apagava do aplicativo de mensagem, mas ele registrava essa imagem na pasta de fotos, registrava nos arquivos ocultos do bloco de notas, registrava em diversos outros lugares do celular por conta da foto tirada e depois enviada por mensagem. Portanto, o Vorcaro deixou rastros no próprio celular dessas mensagens que foram enviadas e agora, muito provavelmente, a polícia vai chegar a essas mensagens com mais facilidade do que se ele só tivesse mandado a mensagem e apagado depois. O trabalho da Polícia Federal foi facilitado, por incrível que pareça, pelo Vorcaro. E aí, claro, como eu mencionei no início, podemos até cogitar. Será que o Vorcaro fez isso de propósito? Será que o Vorcaro deixou uma armadilha, deixou uma bomba preparada para o ministro Moraes? Olha, se eu cair, se em algum momento passarem a mão no meu celular, se eu for pego, eu estouro essa bomba no colo de todo mundo. A Polícia Federal vai acabar descobrindo tudo porque eu estou aqui deixando esses rastros. Será que o Vorcaro foi esperto a esse ponto de colocar uma bomba na cabeça dos demais com quem ele conversava por conta desses rastros? Bom, isso a gente não sabe. Se ele foi esperto, se ele não foi esperto, se ele preparou essa armadilha ou se ele não preparou essa armadilha. O que a gente quer saber é
para quem ele mandou essas mensagens. O que a gente quer saber é que se agora o trabalho da Polícia Federal vai ser facilitado e essas mensagens que ele enviou, a polícia já tem tecnologia suficiente para identificar, essas mensagens precisam ser rastreadas urgentemente para que as autoridades com quem ele conversava, se são morais, se não são morais, se são outros ministros, se são outras autoridades, nós saibamos o quanto antes. É imperativo que isso venha à tona imediatamente. Se você gostou dessa análise... Muito bem, para você acompanhando aqui o nosso Jornal da Terra, continuamos por aqui destacando as notícias nacionais, tá bem? E as informações aí a respeito do caso do Banco Master explodindo geral. Como eu estava comentando, né, antes dessa informação, uma operação Salva Alexandre de Moraes está em curso em Brasília. O que está acontecendo, eu vou comentar com você agora no Jornal da Terra. Matéria lá do Metrópolis, em um óbvio ululante que está em curso uma operação Salva Alexandre de Moraes. No tabuleiro do caso Master, a peça do STF a ser sacrificada em troca da salvação de Moraes é obviamente Dias Toffoli. Ao que tudo indica, um caso perdido diante das novas provas que a Polícia Federal supostamente tem contra ele. De acordo com a jornalista Malu Gaspar, Lula estaria articulando a licença do ministro, seguida da renúncia de seu cargo. O presidente tem dito a pessoas próximas ter sido informado que já se tornou público até agora a respeito da relação de Toffoli com o grupo de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, seria apenas um aperitivo do que ainda pode estar por vir, é o que afirma a jornalista Malu Gaspar. Casa-se com a informação de que publiquei ontem, é aqui o jornalista Mário Sabino, tá? Trazendo lá do portal Metrópolis. Segundo ele, casa com a informação que ele acabou publicando ontem, sem citar nomes. A de que o ministro André Mendonça, relator do caso, foi procurado por advogados da antiga equipe de defesa de Vorcaro, que lhe propuseram entregar um ministro e preservar o outro. Em eventual delação do estelionatário, o ministro que se queira preservar era Alexandre de Moraes. Lula deseja blindar Moraes por ser grato ao ministro que teria garantido a sua posse ao abortar suposto golpe de Estado. E por ter recebido... Estamos de volta aqui na programação da Terra FM, atualizando, né, o nosso áudio aí. Já estamos de volta, beleza? Obrigado aí à operação, a técnica na rádio que acabou atualizando aqui o áudio, agora tudo certo, tudo ok, obrigado, tá bem? Voltando, né, aqui a essa operação de Salva Alexandre de Moraes. A suposição que conspira a favor do plano de Lula é que, ao contrário que ocorre com Toffoli, a Polícia Federal não teria até o momento nada que implique Alexandre de Moraes em práticas criminosas. O contrato de 129 milhões do escritório da mulher do ministro com o Banco Master teria aspecto de lavagem de dinheiro, mas não havia prova concreta de que seja. Quanto às imagens trocadas entre Vorcaro e Moraes no dia da primeira prisão do dono do banco, não foi possível até agora recuperar as imagens das respostas do ministro, que ele escreveu no bloco de notas do celular, fotografou e enviou por WhatsApp como mensagem temporária para não deixar rastros. Mas, segundo a Polícia Federal, eles vão conseguir aí ter acesso a essas imagens. Toffoli se dobrará à vontade de Lula? Será que Toffoli vai aceitar essa proposta? É sobre isso que nós vamos comentar agora aqui no nosso programa, o nosso Jornal da Terra. Informação aqui, ó, direto da coluna da Malu Gaspar. O Lula articula nos bastidores licença de Toffoli e eventual renúncia do STF.
a interlocutores, o ministro nega a intenção de se afastar do cargo. Segundo a reportagem da Malu Gaspar, há muito mais nessa história envolvendo Dias Toffoli e toda a questão ali do Banco Master. Dias Toffoli recebeu 35 milhões de um fundo ligado ao Banco Master, ligado ao cunhado do Daniel Vorcaro, o pastor Zettel, que acabou sendo preso também agora nessa segunda prisão do Daniel Vorcaro. A situação aqui, ela começa a implodir para o lado do Dias Toffoli. Por quê? Todos nós sabemos que há uma mágoa do Lula em relação aqui ao Dias Toffoli. E o Lula, ele é um cara raivoso, sentimental. Ele tem ali o sangue nos olhos quando o assunto é vingança. E a fritura do ministro seria também uma maneira de salvar o próprio Alexandre de Moraes, como nós destacamos aqui a informação do Mário Sabino. Aí, o que acontece? A gente tem um vídeo do advogado e comentarista político, Dr. Jeffrey Chikini, que eu vou trazer para você a respeito desse assunto, a sua análise acerca disso que chegou como uma bomba lá em Brasília, e nós estamos destacando aqui no nosso Jornal da Terra. Dias Toffoli já está arrumando as malinhas dele para deixar o STF. É isso que está correndo nos bastidores. E quem está mais pressionando a saída do Toffoli é o próprio Lula. A verdade é que o Lula está aproveitando esse momento de fragilidade do Dias Toffoli para se vingar dele. Eu vou mostrar isso. Lula articula nos bastidores licença de Toffoli e eventual renúncia do STF. Mas daí você olha essa notícia e se pergunta, como pode o Lula largar a mão de um companheiro? Como assim Lula se vingar do Dias Toffoli? Toffoli advoga para o Lula e para o PT desde 1990. Isso é verdade. Toffoli é advogado do PT desde 90. Mas isso daqui para o Lula estava entalado na garganta e ele, que é vingativo, vai se vingar. Lembre, na Lava Jato, Toffoli votou contra Lula. E segundo a turma do STF, manteve a prisão do Lula. Dias Toffoli votou 11 vezes na Lava Jato para manter Lula preso. Isso é imperdoável para um petista. Lula sempre disse nos bastidores que um dia a conta chegaria para Dias Toffoli e seria cara. E ela chegou. Vejam, Dias Toffoli foi nomeado ao STF por indicação do Lula em 2009. Agora, com esse escândalo do Master, a bola veio quicando e o Lula vai chutar. E disse que vai chutar, e nós sabemos que ele vai chutar, porque o Lula sempre se vingou de todo mundo que ele seleciona como traidor ou inimigo. Agora, o que eu realmente acho disso tudo? Eu acho que é muito pouco. Para mim, Dias Toffoli não tinha que ser afastado, não. Para mim, Dias Toffoli tinha que ser empichado. Isso tudo que está acontecendo no caso Master, envolvendo de forma escandalosa o nome do Dias Toffoli, é motivo para impeachment, é motivo para processo criminal, é motivo para prisão e não mero afastamento. Afastar Dias Toffoli atinge só o ego. É só uma questão de humilhação para ele, mas não é uma questão de justiça. Essa gente já cometeu muita injustiça com inocentes. Agora não podem se excusar de responsabilidades. E esse trecho da matéria aqui eu achei o melhor. Olhem só isso daqui. Pelo jeito vem mais bomba contra o Toffoli ainda. O presidente tem dito a pessoas próximas ter sido informado de que o que já se tornou público até agora a respeito da relação de Toffoli com o Vorcaro e o Banco Master seria apenas um aperitivo do que ainda está por vir. Ao justificar sua intenção de fazer Toffoli se afastar, vejam como isso já está bem avançado. Lula tem dito que a PF já sabe de vários outros episódios que podem complicar a vida do ministro e, por tabela, arrastar o STF de volta para o epicentro da crise. E pensar, amigos, que a Lava Jato acabou porque chegou no STF. Lembram? O amigo do meu pai
da revista Cruzoé. Censuraram esse absurdo que foi posto na revista. Mas o tempo é a razão da verdade e olha só, tudo vindo à tona de novo. Eu acho que Toffoli tem que sair do STF mesmo, mas não pela porta da frente. Tem que sair sofrendo os rigores da lei. A lei é para todos, ministros não são intocáveis. Eu sou Jeffrey Schichini, sou advogado e deixo aqui um grande e forte abraço a todos. Muito bem, tá aí então a opinião do comentarista político, o advogado Dr. Jeffrey Schichini, trazendo a sua opinião a respeito aí dessa possível, né, fritura de Lula contra o ministro da Suprema Corte, Dias Toffoli, pelo seu envolvimento com o empresário Daniel Vorcaro, proprietário do ex-Banco Master. 8h12 para você ligado aqui na programação da Terra FM. Quero deixar o meu grande e forte abraço para toda a população aqui do estado de Rondônia, para você ligado no Cone Sul, onde você estiver na programação da Terra FM. Vem aí uma programação musical especial para você continuar aí o seu dia com a energia lá em cima. Lá no canal do YouTube da Terra FM TV, vai para lá. Se você quer um conteúdo exclusivo que não vai entrar aqui na rádio, vai entrar direto lá no nosso canal do YouTube. Vai para lá que a gente vai continuar lá com o nosso jornalismo. Temos lá ainda um conteúdo exclusivo de mais uns 10, 15 minutos. Grande abraço, pessoal, aqui na Terra FM. A gente volta a se falar amanhã, 7 da manhã. Bom dia para você. Você ouviu Jornal da Terra. Você por dentro de tudo o que acontece em Rondônia, no Brasil e no mundo. Muito bem, o conteúdo a seguir é exclusivo, tá bom? Para você que está acompanhando aqui no canal do YouTube. Encerrou na rádio. Aqui continuaremos destacando, né? Falando aí a respeito de todas essas informações aí envolvendo todas as tretas direto de Brasília. Rapidinho, vou disparar o break lá, enquanto isso a gente se fala já já. Certinho, liberado lá na rádio e agora a gente segue por aqui destacando, né, as principais informações para você que sintoniza a programação da Terra FM TV, esse canal do YouTube que está aqui destacando as principais informações para você que se liga com a gente. Vamos lá então, dando sequência, a respeito, né, dessa questão do Toffoli, dessa articulação nos bastidores aí que Lula, né, supostamente estaria fazendo, essa fritura contra o ministro Dias Toffoli. Nós estaremos trazendo agora o vídeo lá do Alan dos Santos e também o delegado Ramagem, direto dos Estados Unidos, comentando aí a respeito aí da situação do ministro Dias Toffoli. A gente já vai agora destacando esse vídeo para você, que está aí bem comentado nas redes sociais. Vamos lá então a análise dos meninos. Dias Toffoli tá sujo até o pescoço. Não deu para esconder, não deu para poder ocultar, ficou ali tudo exposto. A gente tem com clareza agora que o resort de Itaiaiá, tudo que aconteceu ali, de repente ficou tudo desaguando no Lula. Porque querendo ou não, Ramagem, durante um tempo, o Toffoli, ele era advogado do PT em São Paulo, foi colocado lá para poder ser blindado, eu já contei isso, e aqui quem está afirmando isso sou eu. Ele chega lá e cresceu no STF, chegou com fralda ainda, e tinha quase espinha na cara quando chegou no STF, e cresceu dentro do STF. Tanto é que quem abriu o inquérito de ofício das fake news foi o Dias Toffoli. Como presidente do STF. Como presidente do STF. E não colocou para distribuição, já indicou direto o Alexandre de Moraes. E já colocou o Alexandre de Moraes. E aí agora o Banco Master envolve exatamente esses dois nomes. Tanto o Alexandre de Moraes quanto o Dias Toffoli. O Lula não tem o Alexandre de Moraes como cão de guarda. Ele não é o cão de guarda do Lula, ele é o cão de guarda do MDB, ele é o cão de guarda do Centrão.
Mas o Toffoli não. O Toffoli, ele é o cão de guarda da esquerda. Então não tem como desassociar Toffoli do PT. Ele é o eterno advogado do PT. Com esses escândalos todos, exatamente em ano de eleição, tudo deságua no Lula. Então o Lula precisou tomar o volante. Porque o Lula está completamente vinculado, o PT, Lula completamente vinculado nesse esquema de corrupção, não tem. O Lula está tentando se desvincular, mas não tem. Os fatos já dizem... Os petistas tentaram fazer um vídeo falando que a origem do Banco Master é da gestão Bolsonaro. Eles tentaram emplacar essa narrativa. Aí estão recuando, não está dando certo. Está vendo que... E aí eles têm que botar setores para a fogueira. Aí agora a gente tem aí o Lula tentando... Porque o Lula precisa negociar alguma coisa com o Alcolumbre. Ele precisa negociar o seguinte, beleza, você vai querer isso, aquilo, outro, você quer o seu ministro do STF, eu tenho o meu nome. E aí eles estão ali com aquela dificuldade. A saída do Barroso foi exatamente para melhorar essa articulação. Articulação não, né? Essa bandidagem canalha entre o Lula e o Centrão, mas não deu muito certo. O Alcolumbre mesmo falou assim, não, eu não tenho nada a ver com isso aqui, CPI não vai se meter, isso é a decisão do STF, o Dino foi lá, travou, mas ainda assim o Lula está sem mecanismos para poder lidar com esse problema de eu preciso colocar mais ministros no STF, agora eu não estou tendo tanto apoio assim como queria do Centrão. Aí ele me vira, fala, Toffoli, tudo bom? Agora eu preciso que você vaza. Você acha que ele vai sair? Você acha que ele vai pedir para sair ou não? Como é que vai ficar essa situação? Tá difícil. Essa situação está ótima, que o problema está chegando, transbordando para o STF, envolto em várias criminalidades, ilicitudes, arbitrariedades e esses ministros enriquecendo ilicitamente. A gente está vendo todos esses crimes. E a vinculação é enorme com o PT. Como é que começou isso tudo e está fora do controle? Graças a Deus, porque está tudo vindo à tona e está com o relator André Mendonça, indicado pelo Bolsonaro, que tem que preservar sua integridade, tem que preservar a integridade do Vorcaro, que pode vir, deve vir delações ainda, e dos demais, porque como a gente sabe, o sicário do Vorcaro, que tem ligações completas com o Alexandre de Moraes, tem mais ligações com o Alexandre de Moraes do que com o Toffoli. Essa é toda a questão. Então essa criminalidade começou com o PT da Bahia, chegou ao Lula. Primeiro, vamos tentar fazer uma cronologia para todos. O escândalo do INSS, que a gente não pode deixar de esquecer para aquele incauto lá, que acha de que a administração Lula semelhante com a do Bolsonaro, Bolsonaro sem nada de corrupção, o Brasil com a economia andando para frente, saiu de uma pandemia com mais liberdade, proteção da família, ainda vem quando volta o Lula, qual dos escândalos que faltavam para eles? Ir para cima dos velhinhos. E o filho do Lula está até o talo nessas investigações, recebendo milhões. Então o Lula vendo aquilo ali, prejudicial, entrando o ano eleitoral, apareceu a questão do Banco Master. Então qual foi a política desses criminosos? Vamos dar ênfase no Banco Master para que se esqueça o INSS. O problema é que o Banco Master começou com o PT da Bahia, com Jacques Wagner, senador da Bahia, líder do governo do Lula no Senado, com o Rui Costa, que é o ministro da Casa Civil do Lula, o ministério mais importante, que o Guido Mantega foi colocado lá pelo Lula para ganhar R$1 milhão, e eles em reuniões com o Lula, diversas vezes. Como é que vai afastar o Lula? Agora, o problema todo, para eles e do STF principalmente, tem muito para contar para vocês aqui. Muito bem, tá então a opinião do delegado, deputado Alexandre Ramagem. Para você ligado aqui na nossa programação, dando sequência aqui, para você que está ligado no nosso canal do YouTube da Terra FM TV, esse é o Jornal da Terra. Sobre o Dias Toffoli, ainda a gente tem essa situação aqui, ó. CPI aprova quebra de sigilo de fundo ligado ao resort de Toffoli. O Fundo Arlen comprou uma participação do resort Taiaiá do ministro do STF. Ou seja, tem muita bomba para explodir ainda nesse nosso Brasil. Nós ainda temos situações fortes se achegando no país. Beleza? Então, há essa intenção da CPI de quebrar o sigilo do fundo ligado ao resort Taiaiá, que foi vendido a quem? Ao Daniel Vorcaro. É a Comissão Parlamentar de Inquérito do Crime Organizado, que aprovou ontem, dia 18, a quebra dos sigilos bancários e fiscal do Fundo Arlen, que comprou uma participação no resort no Paraná do ministro Dias Toffoli do STF. O requerimento apresentado pelo senador Sérgio Moro, do União Brasil do Paraná, está pedindo os dados referentes ao período de 9 de fevereiro de 2021 a 29 de janeiro de 2026.
E ainda tem outra bomba. Essa daqui, ó. Advogado de Vorcaro procurou a Polícia Federal e falou em delação completa. Ou seja, há uma conversa de bastidor que o Daniel Vorcaro iria poupar membros do STF e iria entregar apenas políticos. Mas, agora, com essa situação do advogado falando em delação completa, a interpretação que se tem é que o Daniel Vorcaro irá entregar todo mundo numa delação premiada. Está se falando em delação completa. Meia delação é delação de mentirinha, não é? Então esperamos aí então que realmente venha à tona tudo que aconteceu, o que está acontecendo em relação aí aos casos do Banco Master, tá bom? Presta atenção, tem mais informações aqui para você. Aumenta as chances do ministro Alexandre de Moraes liberar Jair Bolsonaro para uma prisão domiciliar. Nós estaremos mergulhando nesse assunto a partir de agora, para você ligado aqui no Jornal da Terra. Tem a informação lá do portal Metrópolis com o Igor Gadelha, para você sintonizado na Terra FM, o Jornal da Terra. Vamos lá, na tela. Jair Bolsonaro deve ser transferido para a prisão domiciliar em breve. Essa é a aposta da defesa do ex-presidente, com base em uma leitura de que hoje há um clima no STF favorável para isso. Advogados de Bolsonaro veem um clima de apoio generalizado entre ministros do Supremo à transferência do ex-presidente da Papudinha para o regime domiciliar. Segundo integrantes da defesa, esse clima teria se consolidado após Bolsonaro ser levado às pressas para o hospital na última sexta-feira com um quadro de broncopneumonia por aspiração. Os advogados admitem nos bastidores que Bolsonaro também pode passar por isso em casa, mas avaliam que a eventual morte do ex-presidente na Papudinha vai recair apenas na conta do Supremo e aprofundar ainda mais a crise vivida pela corte. Nesse cenário, a defesa de Bolsonaro acredita que o ministro Alexandre de Moraes não vai correr esse risco e autorizará a transferência do ex-presidente para casa. Na terça-feira, Moraes recebeu o senador e presidenciável Flávio Bolsonaro. Na conversa, o filho mais velho do ex-presidente fez um apelo ao que chama de prisão domiciliar humanitária para o pai. Para mais bastidores, acesse a coluna Igor Gadelha aqui no Metrópolis. Muito bem, então tá aí informações direto do portal Metrópolis dessa possível ida do Jair Bolsonaro para casa, uma prisão domiciliar. Como disse o próprio Igor Gadelha, isso acabaria, né, de uma certa forma, tirando o peso, né, sobre as costas do Supremo Tribunal Federal, caso acontecesse qualquer piora no estado de saúde de Jair Messias Bolsonaro. Aquele ambiente é terrível, né, para o Bolsonaro, que é alguém que esteve muito ativo nos últimos anos, alguém que sempre caminhou pelo Brasil. O Bolsonaro chegou a fazer 7 agendas políticas num dia, imagina, comício e visita à rádio e participa de caminhada, carreata. O homem realmente é um homem de ferro, mas, infelizmente, né, a prisão a qual ele está submetida, isso acaba, né, por deteriorar ainda mais o seu estado de saúde. O deputado federal Gustavo Gayer, ele apresentou um pedido de prisão domiciliar no Supremo Tribunal Federal. Ele chegou já a protocolar e a gente vai falar para você nesse vídeo agora com o deputado Gayer. Ele acaba dizendo, né, que ainda vai protocolar, mas ele já protocolou com a assinatura aí de mais de 150 parlamentares. Enviar o Bolsonaro de volta para a prisão é uma sentença de morte. E o senhor sabe, Alexandre de Moraes, o Brasil há muito tempo aboliu a sentença de morte, que é um avanço da nossa sociedade. Nós não podemos aceitar que um homem debilitado, com a saúde frágil como o Bolsonaro está, seja enviado de volta para aquela situação que quase causou a morte dele. Bolsonaro agora ainda está no hospital. Nós esperamos que tenha um mínimo de bom senso, que quando ele sair do hospital ele não seja enviado de volta para uma prisão, para que ele não precise passar mais nenhuma noite sem o cuidado de alguém ali do seu lado. E a situação está tão absurda
que até mesmo a imprensa, que bateu palmas para todas as torturas, para todas as decisões abomináveis de perseguição, já está soltando editoriais contrárias à devolução do Bolsonaro à prisão, dizendo claramente que o Bolsonaro tem que ir para uma prisão domiciliar. Nós tivemos hoje, Bolsonaro deveria ser transferido para a prisão domiciliar. Prisão domiciliar para Bolsonaro. E olha essa daqui, ministros do STF defendem prisão domiciliar para Bolsonaro e alertam para aumento do desgaste da corte. Até os amigos do Alexandre, os colegas do STF já entenderam o perigo. Enviar Bolsonaro para a prisão é assinar uma sentença de morte. Isso não existe na Constituição brasileira. Nós sabemos que raramente o ministro Alexandre de Moraes respeita a Constituição, mas fazer isso seria realmente assinar uma sentença de morte. E qualquer coisa que acontecer contra o Bolsonaro será para sempre culpa do STF, uma instituição que já é vista hoje como a maior ameaça à nossa democracia. Está batendo recorde de rejeição, ligada a escândalos de corrupção. Não é possível que os outros ministros do STF aceitarão essa decisão de mandar o Bolsonaro para a prisão. É por isso que eu, ao longo dos últimos meses, venho coletando assinaturas dos deputados federais aqui na Câmara dos Deputados. Nós já temos hoje 175 assinaturas. Eu vou hoje até o STF protocolar esse pedido, esse requerimento para que Bolsonaro seja concedido prisão domiciliar humanitária. Não dá mais. Já passou de todos os limites. Até quem não gosta do Bolsonaro, até quem trabalhou na imprensa durante anos para destruir o Bolsonaro, entendeu que todos os limites foram cruzados. Esse ato de devolvê-lo à prisão é um ato de sadismo, de tortura. Já é uma vingança pessoal que só vai desgastar ainda mais a nossa Suprema Corte. Por isso que eu vou hoje lá no STF. Muito bem, e ele foi, tá? Ele protocolou então esse pedido de prisão domiciliar aí a favor de Jair Bolsonaro, e tem também uma lista muito grande aí de quem são os parlamentares que acabaram assinando então esse pedido de prisão domiciliar humanitária para Bolsonaro. E aí o Poder 360 destacou a matéria. Saiba quem são os deputados que assinaram o pedido de prisão domiciliar de Bolsonaro. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui na tela, tá bem? Quem são esses parlamentares? Vou dar destaque, aos mais conhecidos, e segue uma lista bem grande aí a respeito. São 178 deputados federais que se uniram força ontem para pedir então que Bolsonaro fosse enviado para casa. Eduardo Bolsonaro, ex-deputado federal, Nicolas Ferreira, do PL de Minas, Bia Kicis, do PL do DF, Mário Frias, do PL de São Paulo, Felipe Barros, do PL do Paraná, Caroline Detone, do PL de Santa Catarina. A lista reúne os principais líderes do PL e dos partidos, além do Gayer, que foi ele que protocolou, O documento também foi assinado por esses nomes que eu te falei, e os demais aí completando uma lista de 178 parlamentares que assinaram para poder levar Jair Bolsonaro para casa. Esse é o Jornalismo da Terra FM, o Jornal da Terra, na rádio e também aqui no YouTube. Grande abraço do seu amigo Fábio Rodrigues. Deixe um comentário, compartilhe esse vídeo, coloque nos grupos, fortaleça aqui o Jornalismo da Terra FM. Valeu, pessoal, até mais. Você ouviu Jornal da Terra. Você por dentro de tudo o que acontece em Rondônia, no Brasil e no mundo.